Como é que nós podemos mostrar que o limite da função 5x menos 1, y igual a 5x menos 1, quando o x tende a 1, é 4? Se você substituir o x por 1, a função está definida, porque você vai achar um número real. Ó, substitui o x por 1, 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. Beleza? Mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar através das distâncias. Através das distâncias. Ou seja, a distância módulo, lembra? Por exemplo, a distância entre a função f de x e o limite, que eu estou chamando de L maiúsculo, a distância entre a função e o limite deve ser menor que um número que a gente chama geralmente de epsilon, que é um número positivo. Definição de limite, né? Então, módulo de f de x menos L, o que é? É a distância entre o y e o limite. Você está lembrado que o limite é valor de y, é no eixo y? O limite aqui é 4, ó. Esse aqui é o limite, é 4. E f de x? F de x é 5x menos 1. Então, substitui para você ver a distância entre a função, ou seja, 5x menos 1. A distância entre essa função e o limite, ou seja, 4, deve ser menor que um número epsilon arbitrário. E quanto menor a gente pegar esse número, melhor. Por exemplo, vamos pegar o número epsilon, por exemplo, igual a 1 milésimo. 10% 10 milésimo. Então, veja bem, eu estou impondo a condição que a distância entre o y, isso aqui é o y, o fx, não é? Eu estou impondo a condição de que a distância entre o y e o limite seja menor que 1 milésimo. Agora, trabalho algébrico para resolver essa expressão. Antes de continuar, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Módulo de x menos a. O que é isso na reta? É a distância entre o x e o a na reta. Como é que isso é representado na reta? Assim, ó. O número x, o número a. Aqui também é o número x. Veja que nos dois casos, essa distância é a distância entre o x e o a. E essa distância é a distância entre o x e o a. A gente coloca em módulo por quê? Porque daqui para lá ficaria negativo, né? Entendeu? Vamos dizer que aqui seja 6 e aqui 3. 6 menos 3, daqui para cá, né? Ficaria negativo, certo? Então, veja bem, a gente coloca em módulo. Então, aqui está a distância entre o x e o a, aqui a distância entre o x e o a, é a mesma distância. Colocado em módulo, beleza? Então, a distância, ó, é menos. A distância entre o y, o limite, deve ser menor que um número arbitrário pequeno, um número positivo que eu vou impor. Agora, resolvendo essa expressão, você vai ter 5x menos 1 menos 4 menos 5 deve ser menor que 1 milésimo. Está lembrado que se o módulo desse valor é menor que 1 milésimo, esse valor é maior que menos 1 milésimo. Então, nós vamos escrever assim, ó, menos 0,001 é menor que 5x menos 5, que é menor que 0,001, tá? Deixa eu te dar mais uma palhinha aqui. Por exemplo, quando eu escrevo módulo de x é menor que 2, isso significa que menos 2 é menor do que x e x é menor que 2. Lembra disso? Então, quando não é verdade, ó,
Se o módulo de x é menor que 2, quer dizer que o x sem módulo, veja bem, o x, o valor x, ele tem que estar entre menos 2 e 2. Tá bom? Foi isso que eu fiz ali. Ó, o 5x sem módulo está entre menos esse número e mais esse número. Agora vamos resolver essa expressão ali. Para resolver essa expressão, vou fazer de uma forma bem para você entender direitinho. Para eliminar esse 5, eu somo 5. Se eu somar 5 aqui, menos 5 mais 5 não dá 0. Eu vou eliminar, eu estou isolando o x, entendeu o que eu vou fazer? Então eu vou somar 5 para esse 5 sumir, para eu poder cancelar o 5. Mas eu tenho que somar 5 de cá e 5 de lá. Então vai ficar assim, ó, 5 menos 0,001 é menor que 5x menos 5 mais 5. Estou escrevendo para você ver direitinho o que eu estou fazendo. 1 milésimo mais 5. Eu somei 5 no meio, não foi para eliminar o 5, ó. Mas eu tenho que somar 5 nos outros membros também. 5 menos esse valor. 5 menos esse valor dá 4,999. Menor que... Não, ainda não, né? Não, é assim. 5x, aqui ficou 5x menor que esse número mais esse. É 5,001. Agora eu vou eliminar o 5 como? Para isolar o x, eu vou dividir os três membros por 5. Dividindo por 5 vai ficar 4,999 dividido por 5 é menor que 5x dividido por 5, que é menor que 5,001 dividido por 5. Ó, para isolar o x. Fazendo essa divisão, esse número dividido por esse dá 0,9998, que é menor do que x, que é menor que esse resultado deu 1,0002. Preste bem atenção nesse resultado. O valor de x, veja bem, para que o limite desta função, quando o x tende a 1, seja 4, o que acontece? O x tem que tender para 1 de fato. Olha aqui, ele está tendendo. Pela esquerda, antes do 1, 0,99998, chegando em 1 pela esquerda. E pela direita, passou de 1, 1,0002. Mas observa que o x está tendendo para quanto? X está tendendo para 1. De fato, olha lá, quando o x tende para 1, o limite tende para 4. Agora, não significa... O valor importante para nós não é o 4, não é se existe o limite, é como que a função se comporta. Aqui ela está comportando como? À medida que x tende para 1, se aproxima de 1, o limite, o y, se aproxima de quanto? De 4. Veja que, à medida que... Aqui, qual é a distância do 1 para esses dois números? A distância é de 2 décimos de milésimo, não é? Ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo, milésimo. Então, veja bem. Existe um número ρ, vamos chamar de ρ. Existe um número ρ que é menor que 2 décimos de milésimos, para o qual existe um epsilon menor que 1 milésimo, que nós impomos no começo, você viu lá? Então, o que significa isso? Essas diferenças significa que, à medida que o x se aproxima de 1 por uma diferença menor que 2 décimos de milésimos, o y, o f de x, se aproxima do limite 4 por uma distância, por uma diferença menor que 1 milésimo. É possível ver isso graficamente. Vamos ver isso graficamente? O gráfico daquela função 5x menos 1. O 5 é
taxa de variação, que a gente chama de coeficiente angular, 5, positivo, né? Então essa reta é uma reta assim, ó. A reta daquela função, 5x menos 1. Veja o seguinte, à medida que o x se aproxima de 1, o y se aproxima de 4. Por uma diferença de quanto? Veja aí. Por uma diferença, ó. Por uma diferença de quanto? Aqui a distância é quanto? É menor que 0,2 de milésimos. Ó, essa distância é a mesma. Uma distância menor, porque o x se aproxima pela esquerda e pela direita, se aproxima do 1. E aqui? Aqui, ó, essa distância, ela é menor que, essa distância é menor que 1 milésimo que a gente impôs no começo, lembra? Essa distância é a mesma, ó, tá? Então veja bem, à medida que o x se aproxima de 1 por uma distância menor que 0,2 de milésimos, o y se aproxima do 4 por uma distância menor que 1 milésimo. Entendeu isso? Então está aí mostrado que o limite da função 5x menos 1, quando x tende a 1 é 4. Está mostrando que de fato é 4. Você viu aí o resultado? O x tendendo para 1. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.